Olá pessoal, mais uma semana começando e, portanto, mais uma série de vídeos essa semana. Como eu fiz o compromisso aí com vocês de a gente ter uma comunicação diária aqui pelo Instagram e pelo Facebook com esses vídeos discutindo aí questões que vão surgindo em termos de direito do Estado, administração pública e essa crise sanitária que nós estamos vivendo agora, tá bem? E como vocês já sabem também, o nosso governo não me deixa sem tema, né? Hoje nós temos um tema aí muito importante. Já estava na pauta desde a semana passada, mas agora voltou à pauta por causa de decisões judiciais relacionadas a ele, tá? Então nós temos hoje o tema da liminar da Justiça Federal lá do Rio de Janeiro, que suspendeu a campanha publicitária O Brasil Não Pode Parar, né? Tinha até hashtag específico, hashtag O Brasil Não Pode Parar, que seria veiculada pelo governo federal a um custo de 4.800.000 reais, custo esse que viria de uma contratação sem licitação, tá? Então temos vários aspectos aí para discutir, pessoal. Primeiro, e aí, é devida essa campanha publicitária? Segundo, poderia ser feito uma dispensa de licitação para essa contratação? E terceiro e mais importante, a gente pode ter uma decisão liminar nesse caso? Então vamos discutir esses pontos aí ao longo dessa nossa conversa, tá bem? Então vamos lá, pessoal, começando aí por um desses pontos, né? Eu acho que a abordagem deles tem que ser uma abordagem bastante integrada e não depende de uma separação. Mas, e aí? Como que deve ser a publicidade da administração pública, gente? Esse é um primeiro ponto muito importante, tá? Nós já discutimos isso em outros vídeos e esses temas são recorrentes porque eu sempre tento falar para vocês, percebam que os fundamentos básicos do direito do Estado são o que faz você ser um alto especialista em direito do Estado. Essa é uma crença que eu tenho. Se você tiver o conhecimento profundo de tudo que é o básico, isso é o suficiente para você ter um conhecimento muito sólido. E as teses mais diferentes, isso a gente vai construindo com o tempo, tá? Então vejam, mais uma vez, questão básica está lá no artigo 37 da Constituição Federal, né? O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal nos fala sobre parâmetros de publicidade. E o artigo 37 diz o seguinte: toda a publicidade da administração pública, ela tem que ter caráter informativo, caráter educativo, caráter de orientação social. Dessa publicidade não pode constar imagens, nomes, frases, símbolos, figuras que caracterizem promoção pessoal de qualquer maneira. Ou seja, a publicidade da administração pública é sempre institucional. E se vocês lembrarem do primeiro vídeo que a gente conversou aqui, a gente bateu um papo justamente sobre essa questão, né? Como que pode ser utilizada a ironia numa comunicação oficial, né? Pode ser aplicado pelo presidente da República opinião pessoal na sua comunicação pessoal? E a resposta é gritantemente não. Por quê, gente? Porque, de fato, não é possível que o presidente da República, exercendo função que exerce de representante do Estado, use opinião pessoal nesse tipo de comunicação. Então vejam que esse confronto do presidente da República com os estados e os municípios não pode ser escalado para uma campanha de publicidade oficial do Estado. Então, nesse sentido, a decisão está absolutamente correta. Por quê? A decisão diz o seguinte: olha, ficam suspensas todas as campanhas publicitárias nesse sentido, inclusive futuras, que não se baseiem estritamente em critérios técnicos, o que está correto. A manifestação do Estado tem que ter uma atuação política que se difere muito de politicagem. Então, política é o uso comum, a busca da comunidade pelo bem comum. Não tem nada a ver com opinião pessoal. Esse é um primeiro ponto, tá? Outro ponto, escuta, tá certo, o fundamento da decisão está correto. Mas e essa questão de uma decisão de primeiro grau lá do Rio de Janeiro suspender uma atuação do Estado, da União, no Brasil inteiro? Aí é uma posição que eu vejo com reservas, tá? Vejam que, de fato, o juiz ou a juíza que tomou a decisão, tomou essa decisão munido de competência, tá? Então aqui eu estou fazendo uma análise que é
contra a legem, vamos dizer assim, né? De lege ferenda, né? Eu não estou dizendo que foi ilegal. A decisão está absolutamente legal do ponto de vista de competência. Mas será que é essa competência que a gente deseja, né? Esse é um ponto que tem que ser discutido. Obviamente, a Justiça Federal no Brasil inteiro tem competência para atuar em relação à União. E a União é um ente só. Né? Eu só não sei se é devido do ponto de vista institucional e principalmente do ponto de vista de separação dos poderes que nós tenhamos uma liminar desse conteúdo e dessa importância, o que não aconteceu só agora, acontece várias vezes e com vários governos diferentes, tá? Uma liminar dessa amplitude numa decisão de primeiro grau na Justiça Federal que está capilarizada nos estados, tá? Em maneira nenhuma eu quero negar, primeiro, a competência dos juízes, está absolutamente correto, e segundo, a decisão tem um teor absolutamente adequado também. Agora, eu acho que gera uma insegurança considerável quando nós temos esse tipo de decisão e esse tipo de competência distribuídos simplesmente por anterioridade, tá? Para traduzir o termo jurídico, né? Então, o juiz tem prevenção, vamos traduzir isso como anterioridade para todo mundo aí que não tem formação jurídica e eu creio que seja a grande parte do nosso público para esses vídeos aqui. Compreender um pouco de Estado, um pouco do direito que se aplica para o Estado, mesmo você sem ser da área, porque na verdade todo mundo é dessa área, porque todo mundo é cidadão e o cidadão tem que saber o que é correto sobre o Estado. Não o converseiro por aí, mas o que é correto sobre o Estado. Então vejam, pessoal, que de fato a gente tem uma circunstância importante aí a ser analisada, tá? Cenas dos próximos capítulos, eu creio que isso tenha que ser revisado do ponto de vista institucional. E por último, pessoal, nós temos um ponto importante aí, que é a questão da contratação. E aí, essa contratação está correta? Olha, caracterizando-se a urgência, nós temos hipótese clara de dispensa de licitação, tá? Está no artigo 24, inciso 4º da Lei de Licitações. Então, caracterizando-se a urgência, uma situação de calamidade, de grave calamidade, poderia haver a dispensa de licitação. Tá? Desde que isso ponha em risco pessoas ou bens, tanto da administração quanto particulares, e não seja possível a tempo realizar a licitação. E aí vamos lá, gente. Seria possível a tempo realizar a licitação? Não. De fato, hoje, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem aí no Google Lei de Licitação de Publicidade, tá? A licitação para serviços de publicidade é uma das licitações mais complexas que tem. Ela é sempre licitação por técnica e preço, depende de comissões técnicas especializadas. Então nós temos uma proposta técnica, uma proposta de preços e a documentação a ser aplicada. A comissão que julga a proposta técnica é uma comissão especializada que é diferente da comissão de licitações. Então uma licitação extremamente complexa que com certeza não seria concluída no período necessário para essa divulgação. Agora, caracteriza-se a urgência? E aí eu diria que não. Se a campanha fosse outra, se a campanha fosse uma campanha pela manutenção da quarentena e pela urgência de que as pessoas comecem a cumprir a quarentena, né? Pela pressa de que o presidente da República passasse a cumprir o papel institucional, como, por exemplo, o presidente Trump nos Estados Unidos começou a fazer agora, começou a se manifestar a favor da quarentena. Aí sim seria diferente, né? Mas ele manter esse posicionamento, que é um posicionamento claramente pessoal e de uma rusga, de um confronto com a imprensa, um confronto com os estados e os municípios, absolutamente inadequado, gente. Não tem urgência nenhuma, não caberia essa dispensa. Principalmente pensando em dois aspectos. Primeiro aspecto é uma contratação de 4 milhões e 800 mil reais. Hoje, em tempos de lava-jato e danos de bilhões, a gente perdeu a noção do valor do dinheiro, do montante de dinheiro, né, gente? Mas 4 milhões e 800 milhões de reais é muito dinheiro, tá? A estimativa da imprensa é que daria para manter durante um mês 4 mil leitos de UTI, já que nós estamos precisando de leitos de UTI, né? Então vejam que realmente a questão é complexa. E o segundo e último ponto, prometo para vocês que eu vou encerrar agora, não se esqueçam, pessoal. Foi no final da última semana que o prefeito de Milão, a cidade mais oprimida no mundo com essa epidemia, né? O centro da epidemia na Itália, que foi o país que mais sofreu até agora, o prefeito de Milão, em nota oficial, pediu desculpas. Pediu desculpas por quê?
Porque ele apoiou muito no começo da epidemia a campanha Milão não para. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Vejam, gente, que, ora, se a campanha Milão não para foi altamente apoiada pelo prefeito de Milão, que na época estava tentando defender a manutenção da ocorrência da Semana de Moda, etc. E depois, com a tragédia que aconteceu lá, ele está se arrependendo, o que faz nós crermos que será diferente aqui? Aqui também pode ser diferente, obviamente, discuti isso num vídeo ontem. Agora, o que nos faz crer que será diferente, gente? As evidências levam a, pelo menos nós temos o medo de que seja igual. E ter o medo de que seja igual, ter o receio de que seja igual, já leva à necessidade de prevenção e até de precaução, porque a gente não sabe as consequências. Então vejam que, de fato, é necessário que nós tenhamos muitas reservas em relação a esse tipo de campanha, tá? Um excelente exemplo de como se age do ponto de vista de manutenção da atividade econômica, curiosamente, está sendo dado pela própria União, pelo próprio governo do presidente Bolsonaro, que tem elementos excelentes. Vejam, o próprio governo do presidente Bolsonaro lançou aí nesse fim de semana a campanha, né, do que está sendo feito em termos de financiamento para a atividade empresarial e para a folha de pagamentos, né? Financiando aí 2 meses de folha de pagamentos, com juros aí, metade dos juros regulares, prazo a perder de vista e carência. Isso é uma boa medida de incentivo econômico. Isso é uma excelente medida de incentivo econômico. Agora, o Brasil não pode parar? Isso não é campanha adequada, pessoal. Não adote essa hashtag. Um abraço.